alunos! Hoje nós estamos aqui novamente para estudar um pouco sobre reações químicas, que faz parte do conteúdo da unidade 3. Quais são os tópicos desta aula de hoje? Conceitos básicos, equações químicas, balanceamento e tipos de reações químicas. Os conceitos básicos: o que é uma reação química? É um processo de mudança química onde ocorre a conversão de uma substância ou mais em outras substâncias. E aí eu represento essa reação química através dessa equação química. A mais B produzindo C mais D. A mais B será o reagente, C mais D será o produto. E as setas da esquerda para a direita e da direita para a esquerda significa dizer que ela é uma reação do tipo reversível, que o reagente se transforma em produto e o produto pode voltar a ser o reagente. Como exemplo, nós temos aqui o sódio reagindo com a água, formando o hidróxido de sódio mais o gás hidrogênio. Então, sódio e água são os reagentes, hidróxido de sódio e hidrogênio são os produtos. Para as reações químicas, é necessário você representar essas reações químicas. E como você representa essas reações químicas? Por meio das equações químicas. Então, as substâncias que estão à esquerda da seta são denominadas reagentes, e as substâncias que ficarem à direita da seta são denominadas de produto. A seta, ela indica o sentido em que a reação ocorre. Então, eu tenho aqui hidrogênio mais oxigênio, que são os reagentes, produzindo água. A água é o produto. Porém, a água pode voltar a ser hidrogênio mais oxigênio. Então, aqui nesse caso, eu digo que a minha reação pode ser uma reação reversível. A massa total de uma reação química, ela é constante. Os átomos, eles não são criados nem destruídos em uma equação química. Então, eles simplesmente mudam de local. Antes era reagente, depois eles podem ser produtos, tá bom? Como os átomos não são criados nem destruídos em uma reação química, os químicos multiplicaram as fórmulas por fatores para mostrar o mesmo número de átomos de cada elemento químico em cada lado da reação. Então, esse artifício matemático é conhecido como balanceamento. Balancear significa mostrar que a quantidade de átomos do reagente deve ser igual à quantidade de átomos do produto, tá bom? Para cada substância. Então, nós temos aqui um exemplo que não está balanceado. Sódio reagindo com água, produzindo hidróxido de sódio mais hidrogênio. Então, observe que eu só tenho um átomo de sódio, uma molécula de água, uma molécula de hidróxido de sódio e uma molécula de gás hidrogênio. Vamos balancear. Para balancear, é necessário você colocar os coeficientes, que são números que, multiplicados pelos seus átomos, dê um valor que seja igual no reagente e no produto. Nesse caso aqui, eu tenho 2 sódio, 4 hidrogênio, 2 oxigênios, e no produto eu tenho 2 sódios, 2 hidrogênios, com mais 2 oxigênio, com mais 2 hidrogênio, com mais 2 hidrogênio, fazendo um total de 4 hidrogênio. Ou seja, no meu reagente eu tenho 2 sódios, 4 hidrogênio e 2 oxigênio. E no meu produto eu vou ter 2 sódios, 4 hidrogênios e 2 oxigênios. E aí eu digo que a minha reação está balanceada. Em uma equação química, representa-se os estados físicos de cada reagente e produto, né? Então, eu posso ter uma substância sólida, eu vou representar pela letra S. Uma substância líquida, eu vou representar pela letra L. Uma substância gasosa, eu vou representar pela letra G. E uma substância aquosa, eu vou representar pelas letras aqui. Exemplo: sódio sólido mais água líquida produzindo hidróxido de sódio aquoso
mais hidrogênio gasoso. Para indicar que a reação requer calor ou temperatura, utiliza-se a letra grega delta. Então, quando eu tenho carbonato de cálcio no estado sólido se transformando em óxido de cálcio mais dióxido de carbono, observe que eu precisei da temperatura para que essa reação ocorra, tá bom? Vamos ver aqui um pouquinho do balanceamento. Nós temos aqui inicialmente uma molécula apenas de água, onde eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. O que significa? Que essa molécula de H2O tem 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de oxigênio. Se eu quiser 2 moléculas de água, eu vou ter 4 átomos de hidrogênio para 2 átomos de oxigênio, porque eu aumentei o número de moléculas para 2. Então, balanceamento é sempre bom lembrar que para ajustar uma equação química, usamos o quê? Usamos os coeficientes estequiométricos. Os coeficientes estequiométricos usados no balanceamento de uma equação química devem ser sempre os menores números inteiros possíveis. Existe a possibilidade de ter um número que não seja inteiro ou fracionário? Existe, para que a reação fique totalmente balanceada. A mesma quantidade de reagente deve ser a mesma quantidade de produtos. Existe o método das tentativas como um dos métodos para fazer o balanceamento das substâncias. Então, muitas equações elas podem ser balanceadas por tentativas. Exemplo, nós vamos ter aqui o gás butano, que é um dos ingredientes do gás natural. Ele queima na presença do oxigênio para formar o dióxido de carbono e água. Então, vamos montar essa equação. Então, eu tenho gás butano mais gás oxigênio reagindo entre si, formando o gás carbônico ou dióxido de carbono mais água. Iniciar sempre com a fórmula que tem a maior quantidade de átomos. Então, se você analisar reagentes e produtos, você vai perceber que no reagente, o butano tem a maior quantidade de átomos. Então, vamos lá. Então, observe que aqui eu tenho a maior quantidade de átomos no carbono. Veja que nos produtos eu vou ter 1 dióxido de carbono. Então, eu vou acrescentar o 4 que eu já tenho aqui no meu butano. Então, fazendo a multiplicação, observe que agora eu vou ter 8 átomos de oxigênio, eu vou ter, se eu tenho 10 átomos de hidrogênio, no produto eu só tenho uma molécula de água, então eu vou ter quantos hidrogênios? 2. Para eu ter igual ao meu reagente, eu vou precisar colocar o número 5. 2 vezes 5, 10, que dá exatamente os 10. Então, agora, aqui falta apenas balancear o oxigênio. Mas veja que no produto eu tenho quantos oxigênios? 8, 8 mais 5, 13. Então, eu preciso de 13. Observe que o oxigênio é uma molécula que tem 2 átomos, tá? Então, eu tenho uma molécula que tem 2 átomos, então eu já tenho 2 oxigênios, mas eu preciso de quantos no total? 13. Então, o que é que a gente vai fazer? Vai multiplicar toda a equação por 12. Então, eu tenho 2 butano, que é o C4H10, mais o oxigênio, o gás oxigênio, que eu preciso ter quantos átomos? 13. Então, eu coloquei o 13 aqui. Eu tenho 4 gás carbônico, quando eu multiplico por 2, eu vou ter 8. Eu tenho 5 água, quando eu multiplico por 2, dá 10. Então, observe que, olhando para cá, só falta ajustar apenas a quantidade de átomos de oxigênio. Então, agora eu vou dividir tudo isso aqui por 2. Então, eu vou dividir 2 butano por 2, dá apenas 1. Então, eu vou ter uma molécula de gás butano. Eu tenho 13 oxigênio dividido por 2, então 13 sobre 2 dividido por 2. Se eu tenho 8 carbonos e eu dividir por 2, eu vou ter um total de 4 moléculas de dióxido de carbono ou de gás carbônico.
Se eu tenho 10 moléculas de água, dividido por 2, eu vou ter um total de 5 moléculas de água. E assim se conclui o balanceamento. Então, observe que aqui eu tenho o fosfato de cálcio. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho 3 átomos de cálcio, eu tenho um átomo de fósforo, mas fora do parêntese eu tenho 2. Então, 2 vezes 1 dá 2 átomos de fósforo. Eu tenho quantos oxigênios? 4. Mas no parêntese, fora do parêntese, eu tenho quantos? O índice, 2, né? Então, 2 vezes 4, 8. Significa dizer que no fosfato de cálcio, eu tenho 3 cálcios, 2 fósforo e 8 oxigênio. Então, aqui na minha estrutura do reagente, eu tenho óxido de cálcio mais pentóxido de fósforo, formando o fosfato de cálcio. Então, veja bem, eu tenho quantos fósforos? 2 no meu reagente. Eu tenho quantos fósforos no produto? 2 também. Eu tenho quantos cálcios no meu reagente? 3. Eu tenho quantos cálcios no meu produto? 3. Eu tenho quantos oxigênios no meu reagente? Eu tenho 3 oxigênios aqui, com mais 5, 8. E eu tenho quantos oxigênios aqui? 8 também. Então, eu tenho uma equação balanceada. Agora nós vamos falar um pouco dos tipos de reações. Nós temos vários tipos de reações, né? Então, para essas reações ocorrerem, é necessário a gente observar alguns fatores. E os fatores ou essas mudanças, elas podem ser uma mudança de cor, a formação de um gás, a formação de sólido ou a alteração de temperatura. De acordo com essas mudanças, a gente classifica as reações químicas, tá? Então, as principais reações químicas que nós temos no nosso cotidiano: a digestão, o leite, o vinho, a ferrugem, a cozinha de um modo geral. E quais são os principais fenômenos que vão ocorrer aqui? Vai acontecer sempre os fenômenos de estados físicos nessas reações. O primeiro tipo de reação que nós vamos estudar é um tipo de reação denominado de síntese. É onde eu tenho 2 ou mais reagentes e junto esses reagentes para formar um único produto. Então, eu tenho A mais B formando AB. Por exemplo, enxofre mais oxigênio formando dióxido de enxofre. Eu tenho um outro tipo de reação química, que é denominada de análise. Análise ou decomposição. Eu tenho um produto e ele vai se decompor em 2 ou mais reagentes. Então, eu tenho A mais B produzindo AB. Um exemplo, carbonato de cálcio que vai produzir óxido de cálcio mais dióxido de carbono. Há 3 tipos de análise, conforme o agente causador dessa reação. Eu posso ter uma análise do tipo eletrólise, quando se necessitou da corrente elétrica. Eu posso ter uma fotólise, quando a reação só acontece se for na presença de luz. Eu posso ter uma pirólise, quando a reação necessita do aquecimento. Então, esse tipo de reação ela pode ocorrer com ou a formação de oxirredução. E o que é isso, professor? Oxirredução é a formação de oxidantes e de redutores. Ou seja, ocorre a oxidação, que é a perda de elétrons, e a redução, que é o ganho de elétrons. Existe outro tipo de reação química denominada de reação de simples troca, que é onde a substância simples forma uma substância composta. Aliás, uma substância simples com uma substância composta vão reagir entre si e vão produzir uma nova substância. Através de quê? Através do deslocamento de um cátion ou de uma substância composta. Então, nós temos aqui A mais BC formando AC mais B. O que foi que ocorreu aqui? A deslocou o B, se juntou com o C e o B ficou sozinho, tá bom? Então, em outras palavras, eu tenho a prata
reagindo com o sulfeto de mercúrio, formando o sulfeto de prata e liberando o mercúrio. Então, eu parti da prata, substância simples, e formei o mercúrio como substância simples. E a reação de dupla troca? É aquela onde tem a troca de cátion com cátion e ânion com ânion entre substâncias compostas. Então, eu tenho AB mais CD formando AB mais CD. Então, nesse exemplo mais prático, eu tenho cloreto de prata reagindo com o nitrato de sódio e vai formar o nitrato de prata com o cloreto de sódio. Aqui eu tenho um exemplo típico de reação de dupla troca, onde eu tenho duas substâncias compostas que eu vou trocar os cátions e os ânions simultaneamente. Neste tipo de reação, o meio aquoso é fundamental para que ocorra a troca dos íons. Nesse tipo de reação também não ocorre oxirredução. E a neutralização, ela ocorre de maneira especial. Os tipos de reações que pode formar na ligação de dupla troca. Pode formar um sal insolúvel, pode formar um gás, pode formar um produto precipitado, mais ionizável, e pode formar uma neutralização, uma reação entre um ácido e uma base. Essas foram as referências que a gente utilizou para essa aula, e a minha sugestão é que vocês utilizem os materiais que vocês receberam e façam novas leituras, novos estudos, resolvam as atividades para aprimorar esses conhecimentos. Então, até mais breve com a nossa próxima aula. Até mais. Tchau.